Bom, agora que nós aprendemos que você pode construir um negócio com a bênção de Deus e construir esse negócio sobre princípios, né, bíblicos, sobre princípios cristãos e se tornar irrelevante para a sociedade, irrelevante para o reino de Deus, no que se diz respeito aos seus negócios, à sua vida de empreendedorismo, eu quero te convidar a conhecer algumas empresas que mudaram a história, mudaram o jeito de fazer negócio, construindo, edificando os seus negócios sobre os princípios bíblicos. A primeira empresa que eu quero mostrar para você é essa empresa que se chama Chick-fil-A. Chick-fil-A, que é uma empresa que, pasmem, ela vende filé de frango, né? Uma fast food que vende filé de frango. E essa empresa se tornou uma empresa milionária, ou bilionária, melhor dizendo, não milionária, bilionária, e é uma empresa que ela foi construída sobre princípios cristãos. Eu disse nas aulas anteriores que não existe idade para você se tornar relevante, que essa questão de, eu sou velho demais, não é, para construir um negócio, isso é, na verdade, uma crença limitante que está na sua mente e que precisa ser erradicada ou substituída por conceitos da palavra de Deus, né? Eu até citei o exemplo de Caleb. Vamos ver um pouco sobre essa empresa, vamos aqui conhecer um pouco da história dessa empresa. Essa empresa ela foi fundada em 1967, né? O empresário inaugurou o primeiro Chick-fil-A em 1967. A contração da frase Chick-fil-A, ela na verdade em português significa filé de frango, né? Tirando o A, é o filé de frango. E essa empresa trabalha exatamente como eu disse, fazendo filé de frango e se tornou aí uma empresa bilionária. Sendo que a letra A representa a qualidade da comida. Então o A que tem no final do nome da empresa representa que a comida é tipo A comida é boa. Então foi aí a jogada de marketing que ele fez para que crescesse, né? Daqui a pouco a gente vai ver aí a frase que é o slogan da empresa, que não é um slogan maravilhoso, né? Na realidade, tudo que eles vivem flui da bênção de Deus para essa empresa, né? Então, a primeira loja deles foi aberta no Greenbrier Mall, que é uma espécie de shopping pequeno, um tipo de restaurante dentro de um shopping, mas aqueles shoppings que é feito de containers, né? Um shopping pequeno, minúsculo, e aí ele abriu ali uma portinha dentro desse minúsculo shopping, né? Desse container, para vender filé de frangos, né? Mas ele fez isso e montou a sua empresa com princípios cristãos. É uma empresa de comida que ele fecha aos domingos para que os seus funcionários possam reservar o domingo para a família e para adoração a Deus, né? Vamos ver alguns dados corporativos dessa empresa. A origem dela foi fundada nos Estados Unidos, como eu já disse, em 1967. O fundador, Truett Kahn, e a sede mundial dela é em Atlanta, na Geórgia. O proprietário da marca, né, o presidente dessa empresa é Dan Tim Country, né, o faturamento dela anual estimado em 3,2 bilhões vendendo filé de frango, né? O lucro dela não foi divulgado. Eles hoje têm 2.000 lojas, quase 2.000 lojas. A presença delas não é global, porque ela não está no mundo inteiro, né? Mas ela está presente em todos os estados
dos Estados Unidos. Então, essas 2.000 lojas, essas quase 2.000 lojas, elas estão dentro dos Estados Unidos. E essa loja hoje tem cerca de 43.000 funcionários, quer dizer, abençoa a vida de 43.000 pessoas com essa empresa. O segmento é a alimentação rápida, né? Porque são os lanches lá de sanduíches à base de frango, né? E é uma empresa que tem crescido muito grande. Os mascotes dela são as vaquinhas, né? Os bonecos com roupinha de vaquinha, que representa a marca. E o slogan dela em português quer dizer, nós não inventamos o frango, apenas o sanduíche de frango. Quer dizer, um slogan que parece até ser um slogan vazio, mas olha como essa empresa cresceu de 1967 para cá. Quantas lojas ele tem, quantas famílias abençoa e quanto é o faturamento anual dessa empresa. 3,2 bilhões de reais, né? A rede de lanchonetes, fundada em 1967, me perdoe, com mais de 2.000 restaurantes, é classificada na posição de número 257 da lista da Forbes, que é uma revista que fala das pessoas mais ricas ou das empresas mais ricas do mundo. Então, eles têm uma lista lá das empresas mais ricas e das pessoas mais ricas do mundo, e essa empresa está no número 257 dessa lista. Influenciada pela fé cristã, o fundador dela, ele montou em restaurantes da Igreja Batista, não é? Também várias lojas que eles têm, e todas as lojas fecham ao domingo, né? Para permitir que os trabalhadores prestem culto em suas igrejas e passem tempo com a família, o que não é comum nos Estados Unidos, porque o americano não é como o brasileiro, que no domingo gosta de sentar à mesa com a família e fazer a sua própria comida e comer. O americano gosta de, no final de semana, no domingo, sair e fazer, e procurar as lanchonetes e fazer aquela refeição nas lanchonetes, nos bares, né? A vida é muito ativa. Mas eles fecham no domingo, não se importando se terão lucro, se terão prejuízo. O importante deles é saber que Deus está em primeiro lugar. É honrar ao Senhor com a sua empresa, é honrar ao Senhor com as suas finanças, né? Então, veja como é importante você entender que aquilo que você faz é um sacerdócio. Então, o fundador, Truett County, ele tomou a decisão de fechar aos domingos em 1946. Tá? Quando a empresa começou ali na garagem na garagem daquele shopping ou no lugar do shopping, tá? Quando abriu seu primeiro restaurante em Alphaville, na Geórgia, tendo trabalhado 7 dias por semana em restaurantes abertos 24 horas quando era mais jovem. Truett viu a importância de fechar aos domingos para que seus funcionários pudessem reservar um dia para descansar e fossem tranquilos para a igreja. Esta é uma prática que defendemos ainda hoje, diz a empresa em seu site. Então, a empresa, ela defende essa prática de que o domingo é o dia do Senhor, é o dia do descanso, é o dia da adoração, é o dia de estar na presença de Deus, e eles fazem isso como uma missão, né? Como uma missão. Não importa em quanto dinheiro eles vão deixar de ganhar, mas em como terão a bênção de Deus sobre a sua empresa, e está aí a bênção demonstrada pelos números que nós mostramos, com faturamento de 3,2 bilhões anual, né? Tem também essa empresa que nós vamos falar agora, que é a Galtronics. A Galtronics, né, foi fundada por Kim Crow, né? Ele é um empresário de 75 anos de idade. Caminha em meio às linhas de montagem de sua indústria, situada na Galileia, no norte de Israel. Especializada na fabricação de componentes eletrônicos, a fábrica produz antenas para equipamentos sem fio
E é fornecedora de gigantes como a Motorola, a Samsung, né, tendo já batido a marca de 1 bilhão de unidades vendidas. Satisfeito, Crowell passa pelas indústrias da empresa, conversando com os sorridentes trabalhadores, todos vestidos de azul escuro. Um visitante desavisado que os visse assim, uniformizados, poderia ter a impressão de que se trata de um grupo homogêneo, composto por trabalhadores de origem e estilo de vida semelhantes. Engano. Ali, mais de 300 operários árabes, judeus, cristãos, trabalham juntos, em paz, alheios às desavenças que fazem seus conterrâneos. Alguns desses empregados já estão na indústria há mais de 20 anos. Eles desfrutam de ótimos salários, benefícios trabalhistas, inclusive de um buffet a custo subsidiado no almoço, do tipo coma tudo que puder. Então veja que essa empresa ela é uma empresa que foi fundada por um judeu na Galileia. Esse judeu é um judeu messiânico, é um judeu cristão, que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ao montar essa empresa, ele montou a empresa com pessoas que são de nacionalidades diferentes e inimigas. Você sabe que os árabes e os judeus não se dão um com o outro. Mas nessa empresa, eles trabalham juntos e um entende e respeita o outro, né? Porque essa é uma empresa que foi montada com uma missão, a missão de unir pessoas em Jesus Cristo, a missão de ganhar pessoas para Jesus Cristo. Eles recebem um excelente salário, eles têm um buffet que é subsidiado pela empresa, onde eles podem comer à vontade, do tipo, coma tudo que puder, trabalham felizes. E essa empresa tem uma missão de levar o evangelho. Então veja que ele reúne no seu quadro de funcionário o mais diferente tipo de pessoas, né? E pessoas que se odeiam, que na verdade, né, pessoas que se odeiam não, pessoas que por conta da sua nacionalidade são separadas umas da outra e chegam a odiar-se, a querer matar uma a outra. Vocês conhecem a história e sabem como é o relacionamento dos árabes, né, filhos de Ismael, com os judeus, que são aí os filhos de Isaac, né? A briga, as contendas que existem por posse de terra, pela questão da Palestina e tudo mais. Mas nessa empresa, especificamente nessa empresa, eles trabalham juntos e vivem em paz. Por quê? Olha só, tem um letreiro na entrada do prédio da Galtronics, com os dizeres: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É o texto do Salmos 37, versículo 5. Revela a fé do proprietário esse texto. Ele mostra que esse proprietário dessa empresa, ele crê no Senhor Jesus e ele resolveu entregar a sua empresa ao Senhor. Ele resolveu e ele entende que essa empresa é o seu sacerdócio, que ele deve exercer a sua empresa, o seu trabalho nessa empresa, como um real sacerdote do Senhor Jesus Cristo, né? Crente em Jesus, Tim Keller, né, é um dos pioneiros em um tipo de visão empresarial que tem ganhado corpo ultimamente. É o chamado modelo BAM, sigla em inglês para Business as Mission, ou seja, negócios como missão. Combinar negócios com obra de Deus é uma ideia geralmente vista com desconfiança, mas atualmente empreendimentos de orientação evangélica como a Galtronics estão se expandindo rapidamente por todo o mundo, como parte de um movimento em ascensão que visa gerar riquezas, tanto temporais quanto espirituais. O dono descreve a sua visão quando implantou a empresa em 1978. O chamado era, primeiramente, para ir a uma área onde houvesse
pouco ou nenhum testemunho cristão, para dar emprego a crentes e a não crentes, em um ambiente seguro de trabalho, e dessa maneira fornecer apoio necessário para a edificação de uma igreja local. Então veja a visão sacerdotal, né, do King Carroll. Ele foi chamado para abrir a empresa num local onde não tivesse muitas pessoas salvas, onde tivesse muitas pessoas que não conheciam o Senhor Jesus, e ali ele começar o trabalho daquela empresa, dar trabalho para os crentes e não crentes, com a clara intenção de evangelizar aqueles que não conheciam Jesus e dar apoio a alguma igreja local, a edificação do corpo de Cristo naquele lugar. Isso é entender e ser relevante como empresa, né? Usar os seus negócios para o reino de Deus. A coisa deu tão certo que a Galtronics já viu nascer de suas fileiras uma igreja que hoje tem cerca de 400 membros. Ao mesmo tempo, os negócios vão muito bem. O grupo já inaugurou unidades na China, na Coreia do Sul, além de 5 outras fábricas de menor porte em outros pontos da Galileia. Elas são gerenciadas por crentes que conhecem a visão da empresa, afirma Carroll. O fenômeno tem vários nomes: negócio do reino, empresas do reino, missões a favor do lucro, ou empresas da grande comissão, para citar apenas alguns nomes que esse movimento ele tem recebido. Os observadores concordam que o movimento já é imenso e está crescendo em ritmo acelerado. Esta é a grande tendência do momento e todos estão querendo participar, afirma Steve Hundler, professor associado de economia na Biola University e autor do livro Great Commission Companies, empresas da grande comissão, ou seja, empresas que realmente querem fazer a obra de Deus e usar os seus lucros, os seus negócios para glorificar ao Senhor como um verdadeiro sacerdócio, né? Essa é realmente uma missão linda e uma missão maravilhosa. Quando o empresário ele entende o poder do sacerdócio, ele realmente muda. Nós vamos para a próxima aula, e na próxima aula nós vamos ver uma outra empresa que se chama Hobby Lobby, que também faz aí missões, não é? E também abençoa a vida das pessoas. Te vejo na próxima aula, se Deus assim permitir.
op,